Olá, amigos, boa tarde. Olá, amigos, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, 18 de julho, estamos aqui, eu e Fred Novaes, para mostrar para vocês hoje o que o Jornal do Comércio traz em suas páginas e também lá no site do jornal, onde você pode ver tudo o que acontece online. Bom dia, Fred, tudo bem? Bom dia, Oswaldo. Tudo bem, graças a Deus. Então vamos lá. Esse é um trabalho que a gente todos os dias traz para você, para que então você fique bem informado sobre o que acontece na economia, nos negócios aqui no estado do Amazonas e no Brasil. Eu estou vendo aqui, Fred, como manchete principal do JC de hoje: indústria cobra simplificação tributária dos presidenciáveis. Semana passada teve uma reunião com a maioria dos pré-candidatos à presidência da República, lá em Brasília, na Confederação Nacional da Indústria, e parece que os industriais, numa voz só, fizeram aí uma cobrança para todos os pré-candidatos à presidência da República, e de certa forma isso preocupa o Amazonas também. Exato, Oswaldo. Esse debate com os presidenciáveis sempre traz à tona um pleito que os industriais, principalmente do sul do país, defendem no bojo da reforma tributária, no bojo dessa chamada simplificação tributária, uma proposta de vocês unificar os impostos hoje existentes, que é o chamado IVA. O Imposto de Valor Agregado, o IVA. Esse debate é salutar por conta da necessidade de uma reforma tributária, como todos defendem, inclusive os amazônidas são defensores dessa tese. Porém, a premissa principal, ela choca com os interesses da Zona Franca de Manaus, uma vez que, quando você fala em igualar, você tem que pensar nas diferenças, né? E você não pode igualar tudo da mesma forma, como se todo mundo fosse igual. Eu acho que justiça, e principalmente justiça tributária, é você pensar na diferença e você oferecer condições para que haja a mesma capacidade de você alcançar o teu potencial, independente da tua região, da tua diferença logística, do teu custo pela questão de infraestrutura e tudo mais. Então, essa justiça tributária, ela precisa passar pela análise dessas diferenças, principalmente da questão de logística diferenciada, dessa infraestrutura, dessa dimensão que é a Amazônia, dessa importância estratégica que é a Amazônia. Então não dá para você pensar em unificar o país como um todo sem pensar essas diferenças regionais. Então essa discussão sobre a simplificação tributária, ela passa por uma análise mais profunda, que precisa certamente se atentar às minúcias da diferença que um país continental como o nosso tem. Inclusive o presidente do Corecon, que é o Conselho Regional de Economistas aqui do estado do Amazonas, o Francisco Mourão, ele diz aqui na matéria que é muito importante a participação dos amazonenses, as lideranças empresariais e políticas também, para que o estado do Amazonas não fique à margem, né? Dentro desse comentário que o nosso Fred fez, justamente sobre as diferenças, né? Porque a igualdade é muito perigosa, principalmente no estado, num país continental como nós estamos, e também a própria distância do Amazonas e a sua falta de meios de se atingir os grandes centros brasileiros, isso fica muito prejudicado para o modelo que nós temos implantados aqui. Temos mais de 50 e poucos anos aí de prazo, né, para consolidar e encontrar outros meios de desenvolvimento para o Estado. Então, Fred, realmente é uma matéria que todos devem ler, todos devem entender o que está sendo cobrado pela indústria brasileira, dos pré-candidatos à presidência da República, e você só vai ver isso aqui nas páginas do Jornal do Comércio, e você pode participar
como assinante do jornal, tanto do jornal impresso ou do jornal online, através do telefone 2101-5500. Você vai todo dia pela manhã receber o seu jornal em casa ou através dos meios de comunicação social, você acessa a qualquer hora as principais notícias. Aqui na capa é uma coisa também que já vem preocupando e vem acontecendo até. Nós falamos ontem sobre a queda do PIB de 3,4% que ocorreu no país. E nós estamos vendo aqui, o que você chama, um subtítulo aqui de famílias, que a intenção de consumo no Brasil, por parte dos consumidores, diminuiu aí 1,8%. Isso representa um número bastante expressivo, né, Fred? Exatamente, Oswaldo. E quando a gente percebe que já é a segunda queda consecutiva nesse indicador, esse indicador mostra o que, na verdade? Ele mostra que exatamente não há uma segurança por parte do consumidor, por parte das famílias, por parte do trabalhador, da manutenção do seu emprego. Na verdade, esse indicador soma-se aos outros, como o medo de perda de emprego, como essa instabilidade política que não te incentiva a você a fazer um investimento maior, que soma-se a uma outra matéria, desculpa até incluir logo, porque eu acredito que essa, é a continuidade. Esse outro levantamento que mostra que a recuperação é um estudo feito pela FEComércio São Paulo, que mostra que na verdade o varejo não tem uma perspectiva de recuperação ainda nesse ano, apesar das indicações que se dava, por conta de uma série de fatores, e a principal delas é a soma desses indicadores, é a falta de confiança do consumidor com relação à manutenção do emprego, que por outro lado gera um efeito cascata negativo, que é a questão de você não fazer investimentos maiores de compras de produtos de maior valor agregado, aqueles que você precisa disponibilizar crédito, aquele que você precisa comprar, que são exatamente os produtos que são produzidos aqui na Zona Franca de Manaus. Isso outra matéria que tem aqui na capa do jornal, eu acho que é intrínseco, um está ligado ao outro, que justamente lá no Congresso Nacional estão à espera da reforma tributária, né? Você acha que isso deve ocorrer esse ano ainda, Fred? Olha, na verdade a reforma tributária ela precisa cumprir uma série de trâmites legais aí por conta da mudança na Constituição. Então ela precisa de pelo menos 4 votações no Congresso. E sabe-se que nesse ano, um ano eleitoral, é impossível, até por questão da legislação mesmo, de você votar esse tipo de matéria. Mas a previsão do relator é que se vote pelo menos uma das 4 votações previstas nesse ano. O que também a gente sabe que vai depender de uma série de articulações que nem sempre em ano eleitoral são mais fáceis de se fazer. Outra coisa que chama a atenção aqui é a guerra entre as operadoras de telefone no Brasil, que atingiu aí no primeiro semestre agora desse ano um número bastante considerável de portabilidade, né? 3,13 milhões de usuários da telefonia móvel fizeram portabilidade. Eu acho isso até positivo, sabe, Fred? Porque quando existe a guerra, porque um quer oferecer mais do que o outro. É a concorrência que eu acho que ela é salutar e ela beneficia de uma certa forma não, diretamente ao consumidor. Eu acho isso importante. Exatamente. A portabilidade, eu acho que ela é uma tendência que veio e eu acho que ela deve ser expandida até para as outras áreas. A possibilidade de você conseguir migrar exatamente para uma oferta que te atenda e que seja customizada aos teus interesses, porque muitas vezes cada pessoa tem uma particularidade de uso e é muito interessante quando nós temos essa opção, seja de plano de saúde, seja, enfim, de qualquer tipo de serviço ou produto que venha atender a particularidade do consumidor. E quando se tem essa condição, certamente há uma oferta de melhores condições e uma concorrência salutar para quem consome os produtos e serviços. E essa matéria está na página A7 do seu Jornal do Comércio, que todos os dias está aí chegando na sua casa, você assinante, ou através da internet, levando os maiores assuntos econômicos do país e também no setor de negócio. E por falar nisso, agora diariamente, após esse bate-papo entre eu e o Fred sobre o que o JC traz para você na edição do dia, eu vou receber sempre um dos articulistas. São aquelas pessoas que escrevem sobre o seu livre pensamento
nas páginas do jornal. E hoje eu vou receber aqui, né, Fred, a Paula Pedrosa, que ela traz hoje no seu artigo a extraordinária oportunidade de receber um feedback. Isso eu li o artigo, achei, ela foi passo a passo orientando as pessoas que exercem funções nas corporações. Exato, e é interessante esse assunto de feedback, porque hoje a gente vive numa sociedade que infelizmente ela vive num espírito beligerante, em que você praticamente não consegue expor uma opinião. Hoje as redes sociais principalmente se tornaram um fórum, né, uma praça pública para exposição de opiniões, muitas vezes que as pessoas nem querem saber, mas as pessoas se manifestam e tem essa livre expressão do pensamento através das redes sociais, que é salutar. Mas infelizmente não se consegue trabalhar numa linha de diálogo, né? Há uma tendência muitas vezes, hoje, a multiplicação dos chamados haters, pessoas que estão ali só para criticar, que estão ali só para, na verdade, ofender muitas vezes a dignidade moral das pessoas, sem fazer algo construtivo. E essa questão do feedback é exatamente o contrário, é como você receber uma crítica de uma maneira positiva, que ela vem te acrescentar algo para o teu desenvolvimento. Isso é uma estratégia fundamental para as corporações, e não acho que não só para as corporações, acho que para o desenvolvimento pessoal. Dia a dia, né? É muito importante você, e como ela colocou no ponto de vista da articulista, que eu achei interessante, é que é como você deve receber, não apenas dar. Muitas vezes a gente quer criticar, né? Muitas vezes você quer aquela pedra na mão para só criticar, mas muitas vezes receber crítica é um exercício tão ou mais importante, saber como aproveitar essa indicação contrária aos teus pensamentos para você crescer. E certamente isso quem sabe aproveitar esse tipo de situação cresce e consegue se desenvolver bem mais. O JC hoje traz mais 2 artigos de articulistas. O Breno Rodrigues escreve sobre a democracia e seus inimigos, e o Jonas Gomes, cartão vermelho para os partidos tradicionais. Mas eu vou receber aqui hoje a Paula Pedrosa. Semana que vem a gente sempre convida um articulista do dia, e vai ter essa rotatividade para que você tenha a oportunidade de conhecer todos os articulistas do JC, que em vez de você apenas ler, você vai ter a oportunidade de ouvi-los para que eles expressem com mais consentimento de quem escreveu aquele artigo aqui nas páginas do Jornal do Comércio. E vamos aqui, Fred, eu acho aqui um assunto interessante, encerrando aqui a capa do JC de hoje, de sexta-feira, de quarta-feira, né, dia 18 de julho. Ontem a Assembleia Legislativa inaugurou uma galeria das mulheres que passaram pelo Legislativo amazonense. Então foram colocadas lá fotos das pessoas que foram deputadas aqui no estado do Amazonas, e são 166 anos que o Amazonas foi elevado à condição de estado, e aliás, era província. Exato. E depois nós fomos transformados em estado. E eu queria que você falasse sobre isso, que é a participação da mulher na política brasileira. Oswaldo, me permite só uma ressalva, né? O lançamento da galeria foi na semana passada, no dia 10. Nós hoje publicamos um material aprofundando sobre essa pesquisa, esse levantamento histórico que foi feito internamente dentro da Escola do Legislativo, que é um trabalho muito importante de resgate da história política do estado do Amazonas. Eu acho que essa questão, e o Jornal do Comércio soma-se a isso, e por isso que nós fizemos questão de aprofundar esse debate e dar ênfase a esse trabalho, porque o Jornal do Comércio ele é um instrumento que vem resgatando a história do Amazonas em muitos aspectos. Pelos 114 anos de retrato da realidade, principalmente econômica do estado, nós temos aí um trabalho que soma-se a todos aqueles que fazem destaque em dar relevo aí à história do Amazonas. Não à toa, nós temos diariamente uma sessão fazendo história, em que é resgatado os jornais antigos, em que você tem a oportunidade de fazer um passeio pelo passado e ver realmente como que a história é viva dentro de um jornal, e isso mostra a importância de um jornal impresso para uma sociedade, que ela consegue fotografar aquele instante na história
e que depois, 100 anos depois, 114 anos depois, você observa aquilo e você tem um recorte, muitas vezes, bem mais interessante do que no livro de história, onde ali você tem uma síntese, muitas vezes, direcionada do editor para cumprir, às vezes, uma necessidade de resumir, e que muitas vezes não consegue ter todos os recortes que um jornal, por exemplo, consegue trazer com detalhes. Então é muito importante isso. E voltando ao trabalho da Assembleia... Mas antes, já que você tocou no assunto, isso vai voltar para a Assembleia já já. Eu estou aqui com a página B6, que é esse acervo digital do JC, e a gente tem aqui no canto da página, ele está mostrando hoje um jornal que circulou no dia 19 de julho de 1960. Jornalistas brasileiros reconheceram a necessidade de lutar pela Amazônia. Então você vê que a importância do jornalismo, das pessoas de imprensa em qualquer país do mundo, eles atuam em todos os segmentos e trazem informação, e também serve como instrumento de defesa de assuntos nacionais, de assuntos que vai mexer com a vida de todos, com a soberania de um país. E eu fico aqui já nessa época, 1960, na 4ª Conferência Nacional dos Jornalistas Brasileiros, nesta capital, deve ter sido no Rio de Janeiro. Teve uma declaração de Manaus, que os jornalistas de todo o Brasil... essa conferência foi realizada aqui em Manaus, a 4ª Conferência em 1960. Então a carta foi justamente conclamando todos os jornalistas brasileiros a lutarem para a defesa da Amazônia. E quem sabe até esse trabalho dos jornalistas em defesa da Amazônia, de dar destaque, talvez naquele momento, em 1960, de uma crise econômica grande que tivemos. Sim. Nesse período pós aquela reavivamento do período da borracha na Segunda Guerra, possivelmente pode ter acendido a luz aí até mesmo para o surgimento da Zona Franca de Manaus no final dessa década. Então certamente foi um trabalho de formiguinha que os jornalistas fizeram, que vamos dizer assim, a elite pensante do país naquele momento, de dar destaque, dar relevo à Amazônia e às suas necessidades, que pode ter desdobrado nesse trabalho aí fundamental aqui para o nosso desenvolvimento do Estado, que foi a Zona Franca de Manaus. Essa conferência ocorreu aqui em Manaus, então vieram jornalistas de todo o Brasil e tornou-se então um pensamento nacional, que fez inclusive com que na época o presidente, logo depois foi o Castelo Branco, que editou aí, que criou a Zona Franca de Manaus. Vamos voltar aí para as mulheres. Exato. Então esse trabalho da Assembleia é muito interessante, de fazer um resgate das deputadas que passaram aí pelo Parlamento Estadual. E você observando a matéria, você percebe como que é a dificuldade de fazer esse resgate histórico. Além de você não ter uma tradição aqui no Amazonas, de uma maneira geral, de você ter o cuidado com esse patrimônio, o cuidado com esse acervo fotográfico, muitas vezes, hoje, muitas vezes desprezado, as fotos antigas, as coisas antigas não estão dando muito destaque, mas você percebe a importância de ter com a análise da situação histórica, você consegue fazer uma reflexão importante para os dias de hoje, que você percebe, por exemplo, que desde a primeira mulher deputada que nós tivemos no Amazonas, que foi certamente uma pioneira, que gerou uma série de trabalhos importantes, como o Hospital Dr. Fajardo, como também o educandário Gustavo Capanema, que você percebia que havia um comprometimento social, não apenas a política era encarada de uma outra maneira, e você via a importância da mulher na política, a fim de você dar à cidade, dar ao Estado, algo que realmente até hoje é permanente, dessa contribuição feminina na política. E o que a gente percebe hoje é que, mesmo passado todos esses anos, o número de mulheres na política e também no parlamento estadual ainda é muito pequeno, Hoje a representatividade é de apenas uma mulher. E a legislação hoje exige uma participação mínima dessas pessoas. Então eu quero aqui aproveitar, Fred, essa matéria para dizer que aquele programa que a gente faz toda segunda, quarta e sexta aqui no JC e Amazon Play TV Digital, sempre às 17 horas, 2018, ano da transformação,
nós estamos abrindo espaço para as mulheres, estamos abrindo espaço para as candidaturas proporcionais. Porque é muito importante, como eu sempre digo, se a base não é boa, não adianta as coisas virem de cima para baixo, né? Nós temos, se você vai reformar a sua casa que tem 2 andares, tem que reformar os 2 andares. Não adianta você reformar só o andar de cima e deixar o andar de baixo aí sem a devida reforma e o devido cuidado. Quero aqui mandar um abraço para a Maria Auxiliadora de Melo, que é assessora da diretoria da Escola do Legislativo, que ela fez parte desse trabalho aí do levantamento. Foi idealizadora. Idealizadora desse memorial parlamentar feminino na Assembleia Legislativa. São rostos que não aparecem porque ficam escondidos e têm uma importância significativa para preservar e contar a história do nosso Estado. Então, Fred, eu acho que isso encerra hoje o nosso trabalho aqui, mostrando as principais notícias do seu JC. Lembrando que você pode se tornar um assinante do Jornal do Comércio através do telefone 2101-5500 e você conhece, então, quais são as opções que você tem para receber diariamente as melhores informações econômicas e de negócios num jornal que conta a história do Amazonas há 114 anos. Obrigado mais uma vez pela audiência, obrigado Fred pela participação e daqui a pouco eu volto com mais um bate-papo com um dos articulistas do JC, hoje recebendo aqui a Red Hunter Paula Pedrosa, que vai falar da importância do feedback no dia a dia de todos nós. Um abraço, eu volto já já.